Hipotireoidismo por deficiência de iodo. Não era para ser assim, uma vez que a gente tem o sal iodado. Isso diminuiu? Diminuiu, porque a gente tinha casos que eram muito graves e a gente também não tinha o diagnóstico. O diagnóstico ele era feito com base nos sintomas, muito antigamente. Então, bebeu uma aguinha. Não é publi, que não tem publicidade de nada. Então, a gente tinha um diagnóstico que era precário e a gente também tinha o sal que não tinha iodo. Então, botaram o iodo no sal. Mas por que a gente tem ainda deficiência de iodo? Porque tem gente que não come sal? Não, não é bem por isso. É porque eu vou precisar que você lembre lá da tabela periódica agora. Eu vou botar a tabela periódica aqui e eu preciso que você fixe aqui onde tem os halogênios. Nessa coluna dos halogênios, a gente tem o iodo, o cloro, o flúor e o bromo. E onde que a gente tem cloro? Na água que a gente toma banho, na água que a gente bebe, quando a gente bota o cloro ali para higienizar nossos alimentos, o cloro que a gente usa em casa. O flúor, a gente tem, além de ter no creme dental, a gente também tem no sal, pasmem, no sal também tem flúor. E a gente tem flúor também na água que a gente ingere. Então, quando você compra uma água mineral, a maioria delas contém flúor e cloro ali na composição. E aí o que acontece? A gente tem, não sei se você se lembra disso, mas eu vou te falar aqui. Quem está na mesma coluna faz o mesmo tipo de ligação química com aquele determinado componente. Então, se a gente tem o iodo, muitas vezes no lugar do iodo pode entrar o bromo, pode entrar o flúor, pode entrar o cloro, e esse cloro, ou esse flúor, ou esse bromo, podem se ligar ali, entrar ali na tireoide, como simulando um iodo. E o bromo, Salir, você não falou onde que tem o bromo. O bromo tem no pãozinho, aquele pãozinho francês que você compra de manhã, sabe? Aquele pãozinho ali é onde a gente tem o bromo. O bromato. Então, o bromo está ali. Então, a gente acaba tendo uma ingestão que é muito maior desses outros minerais que competem com iodo do que do próprio iodo. E aí, com isso, a gente fica com deficiência. Além disso, não se faz com frequência, não são todos os profissionais que solicitam, uma iodúria em urina de 24 horas. Então, o exame que a gente deveria fazer seria do iodo em urina de 24 horas, para a gente ver se tem deficiência de iodo. Também não pedem o iodo, dosagem de iodo no sangue. Então acaba por não saber, e, enfim, acha que isso é coisa mirabolante de conspiracionista, quando na realidade não é. Na realidade é só uma avaliação química de processos químicos básicos que a gente aprendeu, tanto na bioquímica, a gente reviu isso na bioquímica quando a gente fez faculdade de medicina, e a gente também viu isso lá na escola quando a gente estava estudando para o nosso vestibular. Então, é basicamente isso que acontece. E aí o que a gente tem? Eu fiz um desenhozinho bem precário para vocês, tá? Que eu creio que vocês vão entender. Então a gente tem aqui a corrente sanguínea e aqui seria uma tireoide. Essa nuvenzinha aqui vermelha é uma tireoide. Então a gente tem o iodo com sódio. Esse iodo com sódio, o que seria o normal? Ele entrar na célula folicular tireoidiana, por isso que eles botaram no sal, no iodo, porque ele entra por uma proteína que é cotransportadora de sódio e iodeto, ou seja, o radical, o iodo solto. E entra na célula folicular tireoidiana, onde ele vai passar por todos os processos. Depois eu posso mostrar essa fisiologia melhor para vocês, mais detalhada, se vocês quiserem. Mas, contudo, todavia, muitas vezes vai entrar o flúor, o bromo e o cloro. E aí, o que a célula folicular começa a fazer? Ela começa a ver que aquele iodo está meio esquisito, porque não é um iodo, óbvio. Mas ela, sem entender, ela começa a encapsular para tentar defender essa tireoide dessa substância que para ela é estranha, mas entrou. Nesse processo de encapsulamento, podem começar a surgir pequenos nódulos. E nesse processo de encapsulamento, também pode começar a ter uma ação do sistema imunológico, e normalmente é o que começa a acontecer. O sistema imunológico começa a olhar, ei, o que está acontecendo que essa tireoide está estranha? E aí ele pode começar a desenvolver os autoanticorpos, ou seja, anticorpos que atacam essa tireoide. Por quê? Porque ela está trabalhando de uma maneira que não é totalmente adequada. Está trabalhando de uma maneira ineficiente. E aí ele começa a dar uma atacada ali nessa glândula. Então esse é um processo que pode acontecer na tireoide. Esse processo também pode acontecer na mama, por esse mesmo motivo. Por que na mama? Porque somente na mama e na tireoide a gente tem essa proteína chamada NIS, que é um cotransportador de sódio e iodeto. Então a gente precisa de iodo também para as nossas mamas, para a saúde das nossas mamas, para as nossas glândulas mamárias. Então é comum até ter uma associação entre nódulo tireoidiano, enfim, não vou entrar nesse detalhe não. Mas é isso que acontece. E aí, Salir, o que a gente pode fazer? A gente vai parar de tomar banho na água com cloro? Não, gente, a gente não vai parar de tomar banho e a gente não vai parar de beber água. Inclusive, agora eu estou bebendo. Mas coisas que a gente pode fazer, trocar o nosso creme dental por creme dental sem flúor. Isso a gente pode fazer. Dentro da medida do possível, a gente pode, sim, optar por consumir água que seja mais natural,
né? Ou se você mora num lugar que tem nascente, você pode tomar mais banho de nascente, você pode beber água da nascente, né? Claro que depois de você ter avaliado ali se aquela água está própria para consumo. Mas são pequenas coisas que a gente pode fazer. E em alguns casos a gente pode também repor o iodo. O ideal é que a gente faça um exame antes para saber se a gente pode ou não fazer essa reposição, se a gente deve ou não e como fazer. Posso deixar isso para um outro vídeo também explicando essa reposição. Mas tem um teste que você mesmo pode fazer em casa, que é um teste para saber se o seu corpo está precisando ou não de iodo. Então eu vou mostrar esse teste num outro vídeo, porque senão o vídeo fica muito extenso e fica muita informação. Então isso é basicamente para a gente entender o que eu creio como hipótese que esteja acontecendo na atualidade em relação à tireoide. Minha crença é que está acontecendo isso. Pode ser que eu esteja enganada? Pode ser, pode até ser, né? Mas eu creio que fisiologicamente isso aqui é o que me parece mais plausível de estar acontecendo. Isso aqui é química básica. Então, a gente tende a esquecer algumas coisas que a gente estudou lá atrás, né? Ah, isso aí não faz sentido, não sei o que faz sim, você viu o que fez, tá? É uma das explicações. E no próximo vídeo eu vou te mostrar como que você pode testar se o seu corpo está ou não precisando de iodo. Claro que o ideal é que você vá no médico, faça uma iodúria de 24 horas, faça uma dosagem de iodo no seu sangue, faça a dosagem de todos os seus hormônios da tireoide, mais do TSH, para que você tenha uma avaliação mais completa, né, do que pode estar acontecendo ali, juntando com o seu contexto e etc. Né? E dos autoanticorpos também. Mas, se você não tem como, mora numa cidade muito longínqua, enfim, não vai ter acesso agora tão fácil para você conseguir fazer essas dosagens, ou é um exame que você não tem plano e você não vai conseguir fazer, agora eu vou te ensinar no próximo vídeo como que você pode testar se o seu corpo está ou não precisando de iodo, tá bom? Então, beijo e até o próximo. Se você gostou, curte, comenta, já me segue e deixa teu comentário, tua dúvida aqui, que a gente vai continuar falando aqui de tireoide mais um tempinho, tá bom? Beijo.